A paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida neste momento. Não sei como você se encontra, mas Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você. Quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de Gênesis, a Bíblia vai nos relatar uma história muito bonita, muito interessante a respeito de José. Eu quero te dizer que o teu sonho, os teus projetos, ninguém pode frustrar. Aquilo que Deus tem para mim e para você, nada vai impedir o agir de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor nos relata no livro de Gênesis 37 e o versículo 5. Sonhou também José um sonho, o que contou aos seus irmãos, pois aborreceram ainda mais. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos relatar que Jacó, ele habitava na terra de Gama, a terra da peregrinação do seu pai. Ali ele habitava com sua esposa e os seus filhos. Mas, porém, José, ele era o seu filho da sua velhice, a qual ele amava mais do que os outros. E a palavra vai nos dizer que ali criou um ciúme entre os seus irmãos. E a palavra do Senhor nos relata que José, ele sonhou um sonho a qual ele, ao amanhecer do dia, ele contou aos seus irmãos. E quando ele conta aos seus irmãos, os seus irmãos ficaram aborrecidos. Outra noite se passa, José torna a sonhar novamente. E quando ele sonha, ele conta aos seus irmãos, e os seus irmãos ainda se aborreceram ainda mais por José sonhar. E a palavra do Senhor nos relata que os seus irmãos estavam apacentando as ovelhas do seu pai. E seu pai enviou José ao encontro deles para trazer notícia para ele. O que eu acho interessante, José era um jovem novo. E a Bíblia vem nos relatar que seu pai, ele pega agora e faz uma túnica de diversas cores para o seu filho José. A Bíblia vem nos relatar que José, por sonhar, os seus irmãos pensou em acabar com seu sonho, os seus projetos. Muitas das vezes você tem tido sonho, você tem tido projeto, e muitas pessoas têm dito que você não vai conseguir, que você não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu quero te dizer nesta noite, eu quero te profetizar sobre a tua vida, que Deus, Ele está no comando, que o teu sonho, os teus projetos, Deus, Ele está trabalhando para te entregar uma bênção de maneira especial na tua vida. Quando eu olho para esta palavra,
eu encontro José, um jovem, mas um jovem a qual temia, confiava no Senhor. E a palavra do Senhor vem nos relatar que agora, quando chega aos seus irmãos, José se aproxima dos seus irmãos, eles viu e disse: lá vem o sonhador, vamos acabar com o sonho dele, vamos enterrar os vossos sonhos. Mas simplesmente Deus estava trabalhando em favor de José para cumprir aquilo que o Senhor tinha projetado. Há momentos na minha vida e na tua vida que passamos por situações que nós não entendemos, mas simplesmente é o trabalhar do Senhor para as promessas se cumprir na nossa vida. Aí agora a palavra do Senhor nos relata que José, ele pega, quando ele se aproxima aos seus irmãos pegam ele e joga dentro de uma cova. Em diversas traduções vai dizer que jogaram ele numa cisterna. E a palavra do Senhor nos relata que ali ele pedia aos seus irmãos a que tirasse. Mas a palavra do Senhor nos relata que ali agora, naquela época, ia passando aqueles compradores de escravo para a terra do Egito. José foi vendido como escravo para entrar naquela terra, na terra do Egito. O que me chama a minha atenção dentro desta palavra, que José, ele nunca deixou a sua fidelidade a Deus. Aconteceu tudo isso, mas ele nunca perdeu a sua fidelidade ao Senhor. Quer alcançar algo de Deus? Esteja fidelidade a Deus. Não importa a luta, não importa a dificuldade, mas mantém firme, porque a resposta de Deus, ela vai chegar para a sua vida. A resposta de Deus vai chegar na tua casa, na tua família, vai chegar no teu ministério. A resposta de Deus, ela vai te alcançar. Mas Jesus requer de mim e de você fidelidade a Ele. Porque quando somos fiel a Ele, Ele abre a janela do céu e nos abençoa. E agora, quando eu olho para esta palavra, os seus irmãos pegam José, vende ele para o Egito como escravo, pega a sua túnica, ela, e mela ela de sangue, e leva ao seu pai, e disse: pai, a única coisa que achamos de José é simplesmente uma túnica, porque uma fera o estragou, uma fera devorou. A palavra do Senhor diz que Jacó se entristece pela perca do seu filho. Ele se entristece por ter perdido o seu filho a qual ele amava, o seu filho da sua velhice. Mas tudo isso acontece para cumprir aquilo que José sonhou. Muitas das vezes acontece algo na minha e na tua vida que nós não queremos que acontecesse, mas foi a maneira que Deus achou de trabalhar na nossa vida. E agora a palavra do Senhor nos relata que José foi vendido. Quando chega no Egito, quem compra? Potifar. Coloca ele para trabalhar ao seu comando. Tudo que José fazia prosperava, porque em José havia o Espírito excelente do Senhor. Tudo que ele fazia, Deus, ele prosperava. E a palavra do Senhor nos relata que agora o tempo passa, aquela mulher
de Potifar se agrada de José. Mas José, ele não deixa ser corrompido. Ele não deixa o Senhor. José, ele não abandona a confiança em Deus. E aí agora a mulher de Potifar rasga suas vestes e sai correndo dizendo que José estava querendo abusá-lo dela. E agora a palavra do Senhor nos relata que Potifar, ele pega José e manda para a prisão. Quando nós olhamos, muitas das vezes nós não podemos entender, mas José passou por tudo isso para Deus o exaltar. José passou por tudo isso para Deus exaltar ele lá na frente. Ei, Deus, ele está falando conosco. Não importa a circunstância que tu está vivendo, não importa o momento, importa a tua fidelidade ao Senhor. Não te vende, não te corrompe, mas permanece firme na presença do Senhor. Tá difícil, tá doendo, clama a Ele. Jeremias 33 e o verso 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Porque quando nós clamamos ao Senhor, a resposta chega na nossa vida. Quando nós clamamos ao Senhor, o milagre nós alcança. O segredo é nós nunca perder a nossa fidelidade ao Senhor. Agora, a palavra do Senhor vem nos relatar que José, ele é preso. Quando ele está lá naquela prisão, ali havia 2 homens, a qual sonhou, e ele interpretou aquele sonho daqueles homens, o qual um era o copeiro do rei. E a palavra do Senhor vem nos dizer que naquele tempo, o rei tem um sonho que ele não conseguiu entender. Agora a palavra do Senhor vem nos relatar que naquela época o rei convoca os adivinhos, toda pessoa que conseguisse interpretar o sonho, mas nenhum conseguiu. Aí naquele momento, aquele homem lembra: eu conheço um. O rei olha e disse: aonde está? Manda buscar. Ele está na prisão. É José. Deus, ele não te esqueceu de você. Muitas das vezes tu pode falar para mim: eu estou passando um deserto, um vale, mas Deus, ele está contigo nesse deserto. Deus não te colocou nesse deserto para você morrer nele, mas Deus colocou você nesse deserto para te exaltar. E agora a palavra do Senhor vem nos dizer que José vai até o rei manda buscá-lo. Quando chega: é tu que vai interpretar o meu sonho? José disse: eu posso nada, mas o meu Deus, ele pode. E a Bíblia vai nos relatar que agora
José fala com o Senhor. E o Senhor dá a interpretação do sonho do rei. A qual o rei tinha sonhado 7 vacas gordas e 7 vacas magras. A qual aquelas vacas magras ia comendo aquelas gordas. E José fala ao rei: ó rei, vai ter 7 anos de fartura, mas vai haver 7 anos de fome nesta terra. Prepara-te um homem ao teu comando para preparar alimento para passarmos esses dias que há de vir sobre a terra. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora o rei olha para um lado e disse: vai ser você que vai governar todo este Egito, a juntar alimento para dentro desses 7 anos de fartura, porque após vir a fome, nós estarmos preparados. Irmão, Deus, quando Ele te promete, Ele cumpre. Quando Deus te promete, Ele cumpre aquilo que Ele tem te prometido. José, se nós olharmos para o princípio da história, José sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas diante dele, que simbolizava o seu pai, a sua mãe e os seus 11 irmãos, diante da presença dele. Oh, aleluias! Diante dele, eu quero te dizer, não desista, persevera na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele vai te entregar a resposta que tu precisa. Oh, maravilha, Deus! E a palavra do Senhor nos diz que ali agora, José começa a juntar alimento, passa aqueles 7 anos de fartura, entra o ano da seca, entra o momento de Deus exaltar, mostrar para aqueles irmãos de José que aquilo que Deus tinha mostrado para ele ia se cumprir. Mas porém, se não acontece isso na vida de José, ele nunca teria saído da casa do vosso pai. Acontece situação na minha e na tua vida, que é para Deus nos exaltar. Eu quero deixar esta palavra para a tua vida. Você que está pensando em desistir, você que está pensando em parar, não é hora de desistir, não é hora de parar, mas é hora de levantar a cabeça e dar a volta por cima. Jesus, Ele está no comando. Jesus, Ele está na direção. Jesus, Ele está diante. Oh, meu Deus! O Senhor, Ele está entrando com a providência. E a palavra do Senhor nos relata que agora, naqueles anos de fome, chegam os seus irmãos para comprar alimento. E agora, eles não reconhecem José. Mas, porém, eles vão ao encontro do seu pai, da sua mãe, e traga diante de José. Tudo isso, irmão, passou
para Deus exaltar José. Muitas das vezes nós queremos somente receber algo do Senhor, mas nós não queremos passarmos pelo vale chamado humilhação. E a palavra de Deus é: o que se humilha, Deus exalta. Pega esta palavra para a tua vida. Não desista, persevera na presença do Senhor. Deus, ele tem vitória para a tua vida, em o nome de Jesus.